Boa noite, seja bem-vindo ao nosso 12º episódio da série 40 Dias no Deserto. Estamos na terceira semana de 10 semanas, onde essa semana o tema é autenticidade. Você é uma pessoa autêntica? Você tem uma identidade real, original? Ou você se vê como um produto adaptado, numa prateleira, enquadrado naquilo que é expectativa alheia? Você sabe quem você é? Você conhece o seu chamado? Você vive o seu chamado? Você é uma menina ou é uma mulher? Você é um menino ainda na vida ou já é um homem? De quem realmente você é filho? Você ainda é o filhinho do papai e da mamãe, a filhinha do papai e da mamãe? Ou você é filha amada do Criador? Está se posicionando no deserto dessa forma, como uma herdeira de uma terra que você vai conquistar? Ou você ainda está na tribo, residindo junto com a tribo, buscando aceitação, reconhecimento, validação e carregando muitas vezes culpa quando você tenta fazer diferente, quando você tenta se afastar? Então, se você quer entender melhor sobre isso, sobre o que a gente falou um pouco ontem, vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é honra, o que é desonra, o que é honrar pai e mãe, o que é honrar a Deus e o que não é isso, que muitas vezes a gente confunde e entra em desertos perpétuos. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse encontro, e nesse encontro fica até o final porque temos convidada. Tem uma convidada com uma história realmente que toca profundamente minha alma, que fala de luto. Uma coisa é o deserto financeiro, o deserto de um relacionamento, mas como é passar pelo deserto da perda de um filho? A gente sabe que os nossos filhos, né, todo pai, toda mãe, tem como, na lógica da vida, os pais morrerem primeiro que os filhos. E quando são os filhos que morrem antes dos pais? Como conseguir viver uma identidade real, autêntica? Como continuar prosseguindo para o futuro quando você passa por perdas realmente inesperadas? Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula do programa 40 Dias no Deserto. Semana 3, a 4ª aula, finalizando essa semana, autenticidade. Assuma sua identidade real, a identidade de rainha, aquela que governa sobre si mesmo e onde ela ousa pisar. E quando ela pisa no deserto, é para crescer, é para se desenvolver, é para adquirir novas habilidades, competências e para transbordar. Vem para cá, vamos tirar os perdidos, vamos encontrar os perdidos, vamos encontrar os cativos para saírem do deserto com a gente. Então seja muito bem-vinda, esse é o nosso tema, teremos convidada, fica com a gente até o final, aproveita e compartilha esse aviãozinho e coloca o foguinho aqui para eu saber, o coraçãozinho com fogo aqui, para saber que você é uma rainha que transborda, né? Sejam bem-vindas todos vocês. E quando a gente pensa nisso, identidade real, identidade adaptada, a gente está pensando nos filhos que nós fomos, os pais que nós tivemos. Só que pai e mãe é uma pessoa? O que você acha? Você acha que pai e mãe é uma pessoa? Mãe, de que você é? Eu sou mãe. Eu sou mãe. Pai e mãe não são pessoas. Aí que está o engano da desonra. Pai e mãe são funções. Existe uma função paterna e existe uma função materna. E muitas vezes, né, a gente tem os pães, que eu precisei ser pai e mãe, né, minha mãe foi minha mãe e pai, só que aí entra um sério engano, porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira, a gente não consegue fazer os dois papéis. Isso é engano, isso é uma mentira desse século. Tá? Então nós precisamos, mãe, mas eu não tenho uma referência de pai, eu não tenho uma referência de mãe. E como eu falei, pai e mãe não são pessoas. Pai e mãe são funções.
Quem não tem um pai presente, uma mãe presente, vai espelhar essa função, vai aprender sobre essa função com uma outra pessoa. Aquilo que você aprendeu a chamar, aquela pessoa que você aprendeu a chamar de pai, a quem você aprendeu a chamar de mãe, ou quem você, seu cérebro, de forma semiótica, trouxe como aprendizado o que seria a função, idealizou o que seria essa função. Então, quando a gente fala sobre honra, você aprendeu isso errado, como nós falamos ontem. Quando a gente não consegue, do nosso cérebro, ele cria aquela imagem, ela cria aquela adaptação dentro daquele meio, dentro daquele ciclo, dentro daquele sistema, ele cria padrões. O nosso cérebro é movido por scripts. Imagina um filme que está rodando no cinema. Você vai lá e quando você sai do cinema eu te pergunto, como foi o filme? Aí você vai me falar, nossa, tem um mocinho, né? Todo filme vai ter um mocinho, todo filme vai ter um vilão e vai ter um herói. Todo filme tem isso. Então o nosso cérebro sempre está triangulando. Todas as nossas relações, a gente sempre vai buscar alguém que é maior do que a gente. Ou seja, essa pessoa que é o meu herói, essa pessoa vai me proteger, essa pessoa vai me dar segurança. A gente vai procurar algo que a gente tem que se defender. Nosso sistema sempre em alerta é o quê? É o calor, é o frio, é a fome, é a escassez, é essa pessoa que não me reconhece, que não me ama, que não me aceita. Então, aquele estado de alerta e hiperexcitação que nós também falamos. E também aquelas pessoas que são menores do que a gente. Então, quem eu tenho que salvar, quem me salva e quem me acusa. Então, nós estamos o tempo todo com o nosso cérebro buscando esses padrões, buscando referências de situações que vão hiperexcitar nosso sistema nervoso simpático, buscando situações que me trazem segurança, acolhimento, que me acalmam, né? E eu preciso buscando ameaças. Quem vai me julgar? Quem vai me acusar? Quem é o juiz da minha vida aqui? E você perceba, todos os conflitos que você vivencia, você está numa dessas três posições. E isso é natural. A questão é, existe tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo em que tem um momento. O momento que eu estou aqui em cima salvando alguém, quem que eu estou salvando? Quem que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar de filhos. Eu tenho crianças pequenas. Ensino o menino no caminho. É minha responsabilidade prover, proteger, dar segurança, ensinar e estimular. Função materna, colo, cuidado, carinho, acolhimento, pertencimento. Aqui, ó. Lá dentro, mundo interno. Função paterna, ousadia. Ei, sai do colo da sua mãe. Ei, filho, bota... Primeiro parto materno, ou seja, saiu do mundo quentinho, gostoso, daquele útero onde tinha casa, comida e roupa lavada, né? Tinha tudo ali. Agora teve um parto, sai daqui. Segundo parto paterno, é a função paterna, aquele impulso, aquele grito de liberdade, ó, bota o pé, vai agir, vai viver sua vida, vai ganhar seu dinheiro, vai formar sua família. Então, dá aquele, literalmente, o pé na bunda. Filho, você cresceu, nosso papel era te mostrar o caminho, era te dar educação, te nutrir até que você desenvolvesse competências internas e externas para agora você, com as suas competências externas, servir a humanidade, trabalhar, ganhar seu dinheiro, né, desfrutar da vida, conhecer pessoas fora, mundo de fora. Então esse parto paterno é quando você parte para a vida, vai, voa, filho. Então vocês vão aprender comigo uma coisa. Os melhores pais são aqueles que se tornam desnecessários. Desnecessários. Por isso que honrar pai e mãe muitas vezes é algo que totalmente contrário do que você acredita. O que você acredita que é honrar pai e mãe? A maioria das pessoas acredita que honrar pai e mãe é estar perto,
é dar carinho, é ligar, é saber dos problemas, é todo dia, papai, mamãe, você tá bem? Papai, mamãe, você tá aí? Mamãe, você tá triste? Ai, meu Deus, minha mãe tá triste, eu tenho que ser a alegria da minha mãe, eu tenho que ser a alegria do meu pai, eu tenho que fazê-los felizes. Nossa, eu tenho uma dívida com meus pais, eu devo a vida pra eles. É isso que a sociedade diz que é honra. Só que hoje eu vou mostrar pra vocês que isso é amor, só que é o amor disfuncional, desordenado, bagunçado. Então, quando a gente pensa que pais bons são os desnecessários, não significa que se tornam desimportantes. São desnecessários. Ou seja, eu sou mãe, né? Eu sou mãe. Desde ali, ó, fecundou, eu já sou mãe. Meu filho tá ali no útero ainda, não nasceu, eu já sou mãe. Ah, eu ainda tive um aborto. Você foi uma mãe. Teve a função mãe. Uma vida não começa quando nasce. Na concepção já é vida. Já é uma vida. O que tá em... Olha só. Olha isso. Que profundo. Salmos 139, versículo 14. Davi falando, né, com Deus. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião dentro do útero. Senhor, os teus olhos viram o meu embrião. Não acaba aqui não. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, essa live vai mexer com o coração de muita gente. A gente vai falar sobre honra, desonra, de uma forma que você nunca viu. Mas nós vamos falar sobre perdas. E como aceitar a perda? Como lidar com a lógica de que na lógica da vida, né, os pais morrem primeiro que os filhos. E como você superar algo que é insuperável? E aí entra o conceito pra gente finalizar essa semana com honra. Autenticidade. Eu sou. Quem que é o meu verdadeiro pai? Quem realmente que vai me guiar? Quem que realmente vai pegar na minha mão? Eu vou ser guiada. Os meus dias, todos os dias da minha vida serão guiados pelos olhos daquele que desde o útero já me via como um embrião e tem dentro do seu livro todos os dias determinados para mim antes que qualquer um dos meus dias existissem? Ou eu vou ser guiada por uma identidade adaptada do que a sociedade pensa, do que as pessoas esperam de mim? E muitas vezes, essa sociedade que não entende quem você é, para que você foi chamado, te aprisiona em conceitos errados. Mas se você ficar comigo aqui hoje, você vai se libertar desses cativeiros. Por isso que acontecem tantos cativeiros, porque a gente ama muito, mas ama de forma disfuncional, desordenada, de forma errada. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor, ele é um amor em ordem, o amor certo. O amor desordenado, disfuncional, gera cativeiros. Medo de ser rejeitado, abandonado, traído, manipulado, usado, humilhado, que nós falamos no episódio 6 daqueles medos. E aí quando a gente pensa nisso, eu pergunto pra você: você tá cativa? Tá presa ainda nesses medos? Não consegue dar um passo? Você está perdida? Não, eu já me libertei, mas atravessei o Jordão, não tem mais faraó atrás de mim, não acuso mais meu pai e minha mãe, não sou mais... Eu acho, né, que meu pai e minha mãe, eu já liberei perdão, já fiz isso, fiz aquilo, mas eu vivo a minha vida, mas agora eu preciso de uma direção. Mas de onde vem essa direção? Lembra da bússola lá no episódio 1? Ok, não, mas agora eu sei quem eu sou, eu sei que eu tô no deserto e eu ouço a voz certa. Qual a voz que eu ouço?
Mas uma coisa é ouvir. Todo mundo ouve. Muita gente ouve. Eu te pergunto hoje, com tanta tecnologia, com redes sociais, quem nunca ouviu falar sobre um chamado, sobre o Pai, Deus, o Pai, o Criador? Quem não ouve falar? Agora, quantos conseguem compreender que você tem valor, que você tem um chamado? Uma coisa é eu saber na minha cabeça. Ah, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me guia, eu sei que... Mas e dentro de mim? Eu consigo viver aquilo que realmente eu falo, aquilo que eu ouço? Autenticidade é eu penso, eu sinto e eu ajo com a minha identidade real. E não com uma identidade falsa, adquirida, uma identidade onde eu tento ser uma réplica mal feita de outras pessoas. E eu, por muitos anos da minha vida, vivi como uma réplica. Buscando segurança, aceitação, reconhecimento, validação. Buscando provisão, porque eu falava, o Senhor, meu pastor, não me faltará, mas dentro de mim, a necessidade da segurança. Com o dinheiro que controla minhas emoções. Ou seja, o dinheiro na minha cabeça, controlando a minha cabeça, e não no meu bolso. E não, né? Quem controla suas emoções? Quem que domina sua mente? Tudo aquilo que domina sua mente se torna seu senhor. Nós somos escravos de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que afeta a nossa alma, nossos pensamentos. Então, de quem você vai ser servo? E aí, quando a gente fala do povo, trazendo a analogia do deserto, um povo que era escravo, que estava cativo, ele foi liberto. Atravessou o Mar Vermelho, viu milagres, viu as coisas acontecerem. Eles não eram mais escravos, mas eles tinham a mente de escravo. Quantas pessoas estão em desertos hoje? O deserto repetitivos. Quando as pessoas viraram beduínos, residentes do deserto, se acostumaram com o deserto, mas estão livres, receberam muitas vezes, né? Entendem, ouvem, creem que tem um chamado, creem que são amadas, creem na cabeça que eu entendo tudo, mas dentro de mim ainda falta algo. O povo de Israel estava lá, eu tô aqui no deserto. Eles viram todas as pragas no Egito, o poder de Deus para arrancar eles de lá. Eles viram Deus operando milagres sobrenaturais. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles viam tudo, mas ficavam. Mas a gente vai morrer de fome. Aí vinha o maná. Ai, mas eu tô enjoada porque lá no deserto, quando a gente era escravo lá no Egito, a gente tinha carne. E agora é só pão todo dia. Cuidado para não transformar o extraordinário em comum. E achar que o comum é normal. Não é normal. O extraordinário é extraordinário sempre. A graça e a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Os desertos que Ele permite que a gente passe é para nos confrontar. É para confrontar essa mentalidade de escravidão. Essa mentalidade de guerreira, de querer viver tudo na força do nosso braço, da autossuficiência, de ver para crer. É para confrontar essa nossa visão para que a gente possa deixar de ser guerreiro para sermos herdeiras. E aí eu te pergunto, né? A quem você tem honrado? Você está vivendo como acha que está livre, mas tem uma mente de escravo? Você acha que está honrando, mas está honrando pela desonra? Desonrando, achando que é honra? Honrando pelo amor disfuncional e não pelo amor em ordem? O amor certo, o amor correto? O amor correto é o que vai te levar para a autenticidade. É o que vai te levar para deixar sua casa, deixar seu pai, deixar sua mãe, fazer seus pais se tornarem desnecessários para você. Nossa, Wendy, como assim? Que horror! Fala que meus pais são desnecessários. Então vamos pensar o seguinte. Dentro do útero, os teus olhos viram meu embrião todos os dias. Eu só vou ver meu filho depois que nasce. Mas Deus, o Criador, já viu ele antes dele nascer. Eu não sei o que vai ser da vida do meu filho amanhã. Eu não sei se ele vai cair. Mas Deus, o Criador, todos os dias da vida dele já estão determinados. Tem um chamado.
Eu sou apenas um portal. Deus precisava que eu e meu marido fôssemos portais para que esses dois seres viessem à Terra, mas eles não são meus. Meus filhos não são meus. Meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos são do Senhor, eles estão emprestados. Por isso que eu e meu marido somos pai e mãe temporários, funcionais, é uma função. Vai ter momentos da minha vida que eu vou exercer a função mais paterna, meu filho mais velho, por exemplo, que vai precisar de mais limites, que vai precisar de mais responsabilidade, que vai precisar de autonomia. Arruma seu quarto, lava a louça que você suja. Ele tem 10 anos, ele já lava banheiro, ele arruma o quarto. O pequenininho, a autonomia dele, ó, vai, toma banho, liga o chuveiro, ele consegue ligar o chuveiro, ele já consegue, ou seja, autonomia. Autonomia é um processo para que a gente se torne desnecessário. Então, pai e mãe bons são desnecessários. Quando ele estava dentro do meu útero é necessário. Chegou uma hora que meu útero, se ele ficasse ali, eu morreria, ele morreria. Então eu tive que expulsar, ele teve que sair. Arranca esse menino daí, porque senão os dois morrem. O meu colo era necessário, mas criança começa a andar, o meu peito é necessário, a amamentação é necessária. Mas daqui a pouco, com 6 meses de idade, já começa uma introdução alimentar. Daqui a pouco, com 2 anos, o peito já não é mais necessário, não é mais pela nutrição, mas é pelo apego, carinho. Não, mas já começou a andar. Tá andando, corre pra lá, então tem aquela fase. Corre um pouquinho, tropeça, volta pro colinho. Corre um pouquinho, tropeça, vai pro colinho. Mas você consegue imaginar uma criança de 5, 6, 10 anos sendo carregada no colo? Se eu carrego meu filho de 10 anos no colo, a perna dele atrofia e minha coluna quebra. Destrói. Não dá. Eu preciso soltar, deixar ele ir, deixar ele conhecer o mundo, deixar ele explorar. Daqui a pouco, aquele mundo de casa não é mais suficiente. Ele precisa agora fazer amigos, conhecer pessoas, influenciar pessoas. Ele precisa aprender habilidades, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se socializar, aprender a jogar bola, conhecer o mundo de fora, é uma função paterna. Mundo interno, função materna. Mundo externo, função paterna. Então a tendência é ele ver essa função da saindo, ganhando dinheiro, conquistando coisas novas, se desafiando. Então é um processo. Daqui a pouco, ganhou seu dinheiro e tal, vem, corta o cordão umbilical. Já ganha o seu dinheiro, tem sua profissão, formou sua família. Quem é importante agora? Fusão. 2 se tornam 1. Uma é só carne. Sexo significa secção, cortar o cordão umbilical. E a sexualidade no mundo emocional é uma fusão de alma. No mundo espiritual também é uma fusão de almas. E entender isso é um processo de crescimento. Por quê? Agora que primeiro eu só recebo. Criança só ganha, né? Criança eu quero ganhar. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Ganha dinheiro. Eu ganho estudo. Eu ganho casa, comida, roupa lavada. Eu ganho. Sair pro mundo, eu troco. Eu troco serviços, produtos, serviços por dinheiro. Porque esse dinheiro aqui, agora eu vou comprar comida, eu vou pagar um aluguel, eu vou comprar uma casa. Ou seja, trocas, equilíbrio de trocas. Meus dons e talentos eu multiplico, aprendo habilidades. Lembra que nós falamos das competências emocionais, pessoais e sociais? Começo a servir o mundo e o nível que eu sirvo, eu recebo, né? Equilíbrio. E a hora, mas aí vem os pais, você me deve a vida, você me deve amor, você me deve atenção. Eu paguei seus estudos, eu paguei sua faculdade, você tem que me devolver. Aí eu te pergunto, como que você paga uma dívida de alguém que te deu a vida? É possível pagar a dívida de alguém que te deu a vida? Se você acha que isso é honra, você está muito enganado. Para pagar a dívida que alguém nos deu a vida, é só perdendo a sua própria vida. E aí você não entende, porque você está em vários cativeiros de doenças, de perdas financeiras, de
relacionamentos ruins, porque se eu devo a vida para os meus pais, eu sou a vida deles, eu não posso sair de casa. Eu até me caso, mas eu sinto aquela energia, aquela expectativa, aquele peso de ter que volta, fica aqui, se sacrifica por mim. E aí o pai adoece, a mãe adoece. E aí eu olho assim, marido, minha mãe e meu pai são mais importantes do que você. Eu sou uma só carne com eles, não com você. Vaza. Ou me traia, marido, me trai. Me trai aí porque eu tenho uma justificativa, sabe? Pra ficar com meu pai, porque na verdade eu ainda sou a filhinha do papai. Então a gente precisa entender isso. O que é honra, o que é desonra. Não adianta sair do Egito e continuar com a mentalidade de escravo. Todos aqueles que tinham uma mentalidade de escravo morreram. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Eles morreram no deserto porque eles desonraram o chamado deles. Eles desonraram. A visão deles não era para a terra prometida, não era olhando para a vida, não era olhando para frente. Entenda, todas as vezes que você para no deserto e fica olhando para trás, os sonhos, os planos que Deus tem sobre você, eles não são realizados. Eu tava presa nessa mentalidade, né, de função, né, um sacrifício. Eu falei pra vocês ontem do sacrifício pelos iguais. O nosso cérebro, ele vai sempre querer se sacrificar pelos iguais. Ele vai querer sempre ser a menina boazinha, a menina que cria as expectativas. Só que todas as vezes em que eu tô presa no meu passado, que eu tô presa nas expectativas que os outros têm sobre mim, eu não consigo ouvir o que Deus quer de mim. O meu cativeiro de provisão, de falta de dinheiro, de provisão, me fez querer estabilidade, segurança, ser concurseira, e eu cheguei lá, tive uma depressão profunda. Não tinha mais vontade nem de viver. E aí eu precisei vir para o deserto, precisei ir no deserto, para olhar para dentro, quem eu sou, o que eu quero. É esse lugar que Deus me chamou? Ou eu vim para cá porque eu quis? Eu ouvi a minha vontade ou ouvi a vontade do meu Pai eterno? Todos os meus dias, Salmo 139, 16, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. E Deus, não, você tá indo por essa reta, eu achava que eu ia me aposentar ali e ser feliz. Não, volta pra cá, eu tenho outro chamado pra você. Só que agora você precisa vir pro deserto, passar por privação, ser provada, para você silenciar sua mente, silenciar as vozes que estão ao seu redor e ouvir a minha voz. E aí eu ouvi a voz do meu Pai eterno. Vem, o seu caminho é esse, filha. Vem, eu vou te levar para onde? Sai, Abraão, da sua terra, sai da sua parentela. Aí você não vai ter Isaac. Isaac significa alegria. Num amor disfuncional, desordenado, você não vai ter alegria, você não vai ter paz. Você vai viver uma vida de exaustão, de cansaço, de sobrecarga, ou vai entrar num colapso e querer morrer. E a gente, quando pensa nisso, lembra da história, por exemplo, de 3 irmãos. Quem aqui conhece a história? Marta, Maria e Lázaro. Olha só a história deles. Marta e Maria, Lucas 10:38. Né? Jesus chegou na casa de uma certa mulher, Marta. Olha, a Marta é a dona da casa, né? Ela que é a mandona, ela que controla, ela que manda, ela que resolve. A casa é da Maria. Os irmãos só moram com ela. Ela é a mãe dos irmãos. Olha só as disfunções. Vê se vocês conseguem entender as desordens sistêmicas. Ó. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E tinha também um irmão chamado Lázaro. E aí, quando Jesus chegava na casa deles, né? Jesus chegava lá para ensinar. E Marta ficava super afobada. Então ela ficava distraída. Olha só, a Bíblia diz que ela andava distraída com muitos serviços. E aí não adiantava. Eu imagino que ela ficava cutucando. Maria lá queria ouvir a voz do Senhor. Queria ouvir Jesus. Queria aprender. Queria desenvolver habilidades, competências. Maria estava focada no futuro, na promessa. Ela estava focada no reino. No chamado da alma, o coração dela queimando para ela viver algo novo. E ela, eu quero aprender. Eu desejo viver algo novo. Eu desejo crescer. Eu desejo girar essas competências e transbordar. Porque eu vou aprender aqui, eu vou ouvir, eu vou levar, eu vou transbordar e eu vou viver o meu chamado. Através de mim, outras pessoas também serão abençoadas pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento, pelas minhas habilidades.
E Marta não. Marta estava lá presa. Tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que fazer coisa. Para com isso. Vão viver o ordinário da vida? Ó, Tina, eu era uma boa Martinha. Eu era muito Marta. Os nossos cativeiros, os nossos medos, o medo de faltar, o medo de não dar conta, o medo de não ser forte. E a gente começa a virar... Aí, ela era a fazedora. Lembra do triângulo? A que faz, ela... Aí ela olhou pra Maria e chamou Maria de vilã. A Maria é vilã. Você não tá vendo, Jesus, que ela não me ajuda? Fala pra ela vir me ajudar. Ela é a vilã. Eu sou inocente, né? Eu sou inocente. Não tá vendo que eu sou trabalhadora, que eu sou heroína, que eu sou a forte, que eu resolvo tudo? E Maria, que tava fazendo o papel dela, tava sendo julgada lá. Mas ela fechou os ouvidinhos. Ai, Marta, vive a sua vida aí. Fica no seu cativeiro. Fica aí achando, querendo, dando muita importância porque não tem importante. Então, e eu fico aqui. E tinha um irmão. E o que aconteceu com o irmão? Essa família que era muito amada por Jesus e tal. Um certo dia, descobriram que Lázaro estava doente. E aí mandaram falar assim: procura Jesus! Lázaro está doente! Lázaro está doente! Lembra que eu falei? Aqui é o seu lugar. Maria estava bem posicionada. Maria estava ouvindo o seu chamado. Maria estava conectada com aquilo que o coração dela queimava. Maria estava desenvolvendo competências, habilidades. Maria estava saindo do deserto. Maria estava aprendendo a sair do deserto, governando sobre si, para também inspirar e governar sobre outros e ensinar outros. Mas Marta estava lá. Eu sou guerreira, guerreira. E Maria, eu sou herdeira. Qual a diferença? Você é guerreira ou você é herdeira? E Lázaro? Lázaro estava lá. Vítima, impotente, incapaz, não consigo nada. Oh, céus, oh, terra. Ai, a vida é tão difícil, eu quero morrer. Olha só. Tava aqui, ó, não usava a potencialidade dele e morreu. E mesmo Maria, que tinha o coração cheio de vontade de estar perto, ficaram tristes. E é natural. A tristeza faz parte da vida. Perdas são parte da vida. E aí Jesus chegou, já era o 4º dia. Aí eu disse: Jesus, se o Senhor não tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí agora a culpa da morte de Lázaro é de Jesus. Jesus, você é o culpado, Jesus. Meu irmão morreu, você não salvou ele. Mas ninguém viu. Será que Lázaro dormia direito? Será que Lázaro comia direito? Será que Lázaro se preocupava de não comer nada estragado? Eu não sei do que ele morreu. Será que... Mas Lázaro vivia cativeiro de quê? De inocência. Precisa... Quer a mesma coisa? É melhor ficar doente do que assumir responsabilidade, sabe? Ah, é melhor acontecer um acidente aqui, Deus me levar, eu vou ficar na eternidade com Deus. E aí não precisa... Só que aí, quem tá nessa posição, como eu já estive... Né? E muitas vezes, quando a gente está super sobrecarregada, a gente fala assim: por que Jesus não volta logo? Ai, se Deus me levasse hoje. Só que uma coisa que eu aprendi, eu já tive muitos desses pensamentos, muitos. Ai, Deus podia voltar agora. Ai, podia acabar. Isso deve ser tão bom. E aí, quando a gente para e pensa, e os dias lá, ó. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. O deserto é o momento de calar essas vozes, calar a sua mente, calar a sua razão, calar essa autossuficiência, de revelar esses cativeiros, revelar seus dedinhos de acusação. A culpa que a gente põe no outro, na verdade, é a culpa que a gente sente por a gente estar fora do nosso lugar. Quando Maria estava posicionada lá ouvindo o Pai, ela estava em paz. Mas quando ela foi para um olhar de julgamento e perdeu o discernimento junto com Maria e com todo mundo, Jesus, você é culpado. Na verdade, era a culpa que ela tinha. Só que Lázaro era adulto. Lázaro era irmão deles, não era filho. Não era responsabilidade delas cuidar de filho. E olha como vê, esses 3 irmãos, tudo velho, adulto, um moronca empurrando o problema pro outro, não cuidaram das próprias vidas e queriam que Jesus entrasse e resolvesse. Só que Jesus é tão maravilhoso
Que ele falou, ele não tá morto. Aquele que crê em mim não vai morrer. Mas eu sei que ele vai te ressuscitar no último dia. Não, é agora. Eu não sei quais são os seus sonhos que já morreram. Eu não sei quais são os seus projetos que você escondeu, guardou, abortou pelas vozes que você tem ouvido, pelos cativeiros dessas prisões, desse amor desordenado, disfuncional. Você não é mãe dos seus pais. Você não é responsável pela felicidade do seu pai, da sua mãe. Eu não sou nem responsável pela felicidade do meu marido. Porque para um relacionamento ser bom, eu tenho que ser feliz e ele tem que ser feliz. A minha infelicidade é uma projeção da minha alma, de vazios da minha alma, cativeiros da minha alma, que eu preciso resolver. Não é o meu marido que vai cuidar dos meus vazios. Os vazios dele são problemas emocionais, espirituais dele. Wendy, mas esses dois são uma só carne? Eu não vou carregá-lo. Eu não posso salvá-lo, mas eu posso orar por ele. Eu vou apresentar toda a dor no altar, porque aquele que é poderoso para curar, libertar, mudar, é Deus. Não sou eu que vou mudar o meu marido, não sou eu que vou mudar meu pai, não sou eu que vou mudar meus irmãos. Mas eu posso o quê? Educar meus filhos enquanto são crianças. Lembra de desnecessário? O útero se tornou desnecessário, o colo se tornou desnecessário, a casa dos pais se tornou desnecessário, porque agora eles precisam formar a própria vida. Só que o que eu vejo, quando a gente vive numa situação de prisões emocionais, de cativeiros emocionais, quando a gente tem conflitos mal resolvidos com os nossos pais, a gente se coloca em situações de dependência emocional deles. Isso é desonra. No meu primeiro filho, eu desonrava meus pais, porque mãe, meu marido ficou desempregado, eu tô trabalhando, preciso trabalhar, não tenho dinheiro para pagar uma escola, uma creche. A minha mãe largou a vida dela, deixou meu pai para vir me ajudar. Minha mãe veio para ficar comigo, só que minha mãe mora a 130 quilômetros de mim. E perto de pai e mãe, a gente nunca vai ser adulto, a gente sempre vai ser criança. A minha alma de criança, minhas feridas emocionais, falava assim, mãe, eu tenho vazio, eu tenho falta de cuidado. Quando eu era pequenininha, a senhora não cuidou de mim. E aí vem a culpa dela também, eu acredito. De, nossa, eu não pude estar presente quando a minha filha estava aqui, que eu tive que trabalhar muito, agora eu vou ficar com ela. E aí vem o sistema de dependência e codependência. Eu preciso que alguém me salve. E a minha mãe, eu vou te salvar. E aí, justamente, logo depois disso, veio a minha doença, depressão. Por quê? Mãe, me salva, me salva, me salva, me salva. Mas só que eu tô no momento de ser mãe. Como que eu vou pagar a dívida dos meus pais? É levando o amor deles, a vida deles pra frente, porque é impagável essa dívida. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe sendo feliz. Eu vou honrar meu pai e minha mãe cuidando dos meus filhos. Porque eu sou metade da minha mãe, metade do meu pai. Quando meus pais morrerem, eles vão estar vivos dentro de mim. Quando meus pais morrerem, eles vão estar vivos dentro dos meus filhos. O legado deles vai ser eterno. Se eu deixo meus filhos irem, eles vão levar o gene, a herança dos meus pais para frente. É a forma isso é honra. Agora parar, ficar olhando para trás, papai, mamãe, eu não vou largar minha vida. Eu vou largar meu marido, eu vou largar meus filhos, eu não vou ter vida, eu não vou ter uma carreira, eu não vou ter nada para ficar perto de vocês. Isso não é amor. Isso não é ordem. Não foi esse o plano que o pai determinou pra gente. Wendy, mas meus pais estão doentes, como que eu cuido? Simples, desenvolve suas potências, habilidades, capacidade, ganha dinheiro e paga o melhor profissional para cuidar deles. Se você é médica e tem um filho, você não vai ser pediatra do seu filho, você vai contratar uma pediatra. Se você é cirurgião, você não vai fazer cirurgia em você, você vai contratar um cirurgião, você precisa de uma cirurgia, eu sou cirurgião melhor, mas eu não vou me auto-operar. Se eu sou enfermeira, se os meus pais precisam de quando o meu marido fica doente, se meu marido fica doente, eu não vou ser enfermeira dele, porque perto dele eu sou mulher. Se eu sou médica, não sou eu que vou operar o meu marido. Eu vou contratar um outro médico que vai operar, porque perto de marido e mulher, ele sempre vai ser meu marido.
Se eu sou cuidadora de idoso, eu só sou cuidadora de idosos que não são meus parentes. Quando é meu parente, ali não é mais um idoso qualquer. Aquela figura da profissional não existe. Meu cérebro reconhece que é a minha mãe. E conflitos emocionais de dependência vão surgir. E aí é a hora que você entra em cativeiros e não percebe. É a hora que a sua saúde trava, que o seu dinheiro trava, os relacionamentos travam e você não percebe. E você acha que é bonitinho, mas não é. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa de outras pessoas. Autossuficiência é morte. Jesus, ele era Deus. Jesus tinha um chamado, mas ele precisou de discípulos. Ele chamou discípulos e ele estava o tempo todo com uma multidão, mas ele separou 12 discípulos. E entre os 12 discípulos, ele separou aqueles mais próximos, aqueles para serem mais íntimos. Tinha João, que é aquele que deitava o coração e escutava o coração dele. Então, dentre todos os discípulos, tinham aqueles mais próximos. E dentre os discípulos também tinha um traidor. E aí, quando a gente pensa nos irmãos de novo, Marta, Maria e Lázaro, né? Depois que Lázaro, quando Jesus ressuscitou, Lázaro, tá bom. Lázaro, levanta e anda. Sai daí, né? Lázaro, não é hora de você morrer, Lázaro. Seu chamado não cumpriu, Lázaro. Por que você tá querendo morrer cedo? Seu propósito não tá cumprido, não terminou. Tenho muita coisa para fazer, levanta, sai daí. Só que ele falou assim, ó, primeiro, antes de mandar Lázaro ressuscitar, virou para as irmãs e falaram assim, tira a pedra. Tira a pedra. Você quer ver Lázaro ressuscitar, mas você não quer tirar a pedra? Não adianta. Porque Jesus não poderia fazer Lázaro com uma força excomunal igual deu para Sansão, empurra essa pedra e sai. Poderia. Mas o que ele fala? Faz a sua parte. Assume a sua responsabilidade. Tira a pedra, tira essa dureza. Quando Jesus chegou ali, ele já tinha falado, ele não vai morrer, ele não tá morto. Ele viu aquela dureza, aquela pedra significava a incredulidade. Aquela pedra significava a dureza do coração deles. E Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, amava os irmãos. Mas Jesus não chorou porque ele estava morto, porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Todos os dias da vida de Lázaro já estavam escritos e estavam determinados. Que aquela morte não era para a glória de Deus, não era para ele acabar ali. Mas por que Jesus chora? Jesus chora pela incredulidade, pelo coração duro. Quantas vezes o Espírito Santo está chorando do seu lado? Para com isso, para com esse vitimismo, levanta daí. Ou para com essa autossuficiência, vem pra cá, senta aqui. Para, mulher, para de ouvir a voz dos outros, ouve a minha voz. Essa angústia, essa depressão, essa tristeza, essa sobrecarga, essa ansiedade, é porque você não ouve. Eu tô falando, mas você não tá me escutando. Você tá às vezes sentada no banco de igreja todo dia, mas você não ouve a minha voz. Jesus ficou 30 anos como filhinho do pai e da mãe. Honrava os pais. Estava dentro da casa dos pais. Obedecia os pais. Tudo certinho. Aprendeu uma profissão com o pai. Se tornou carpinteiro. Só que chegou uma hora, quando ele fez os 30 anos, ele foi pro deserto. Foi provado. Saiu do deserto cheio de poder. Ele recebeu o Espírito Santo e cheio de poder. Ele agora chega. Agora eu deixo meu pai, deixo minha mãe e eu vou viver o meu chamado. E Jesus lá ensinando no templo e tal. Jesus, seu pai e sua mãe estão te esperando lá fora, Jesus. O pai e a mãe olhavam para Jesus. A gente sempre, né? Eu olho para meus filhos, eu acho que eu sempre vou olhar eles como meus menininhos, meus neném. Mas nós pais temos que deixar nossos pais irem. Nossos filhos irem. Maria e José não queriam deixar Jesus ir. Jesus, vambora pra casa. Jesus já tinha 30 anos, já tinha passado pelo deserto, já estava vivendo o chamado dele. Ele, manda falar pra Maria e pra José que meu pai e meus irmãos são aqueles que me ouvem. É quem tá aqui comigo, Porque agora que eu saí de casa, eu tenho uma nova família. O amor ágape, que é o amor divino, é o amor onde o mundo é sua família. Você não é mais só uma filhinha que tá no mundinho preso do papai e da mamãe. Não, agora você tem um chamado para as nações. A sua voz, o seu chamado, aquilo que queima no seu peito, Deus quer que você abra sua boca, que você saia dessa posição encolhida de vergonha, de timidez ou de superioridade, achando que o que você faz está certo, mas está cheio de angústia e ansiedade, está errado. Você está cativa e não sabe. Você está no deserto, saiu
Saiu da escravidão, mas está com a cabeça de escrava. Passou o Jordão, foi batizada, recebeu o Espírito Santo, recebeu o poder, serve a vida de todo mundo, tá lá preparando comida, cuidando de todo mundo, sabe ser uma boa serva. Serve. Mas qual o problema da serva? Servo não tem acesso. Servo não tem acesso. Servo não é filho. Tá na hora de você entender que você não é serva só. Você é uma filha que serve. É diferente. Porque quando você vê na mesa, como uma mesa, chega um escravo para sentar na mesa. Nem senta. Come migalha. Se você só vive como servo, sou servo do Senhor, sou servo de Deus. Só come migalha porque você acha que é filho, mas você não age como. Não adianta ser filho, tem que agir como. Não adianta Marta conhecer Jesus, ouvir, tá ali, mas eu tô ouvindo. Mas ela não tem acesso. Ela não tem descanso. Ela não é filha. Eu precisei aprender a ser filha. E eu gosto de servir. Tô aqui servindo, tô aqui transbordando. Mas eu aprendi que eu sou uma filha que serve. Eu cresço na presença do meu pai, escuto, descanso, ouço, aprendo o meu chamado que ele tem pra mim. Como aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, ouvindo. Que o coração queimando, o foguinho de vocês subindo. Que lindo, amo vocês. Obrigada pelos foguinhos. O coração queimando. E o pai e a mãe dele, vem pra casa. Vambora, tá tarde. Pai e mãe, eu tô vivendo meu chamado. E você, pra viver o seu chamado, pra ser autêntica, você vai precisar de posicionamento. Você vai precisar deixar seus pais no lugar deles. Com honra, pai e mãe. Honra não é ser obediente. Jesus não obedeceu quando eles mandaram ele sair. Mas Jesus respeitou e honrou a importância e o valor deles. É diferente. Honra é respeito. Honra é reconhecer o valor. Honra não é julgar, criticar, apontar o dedo, falar que eles são culpados. Isso é desonra. Mas honra, pai e mãe, eu reconheço o valor de vocês. Eu reconheço que vocês me deram o que vocês puderam me dar. Eu reconheço que vocês foram portais de Deus na terra. Deus precisava de dois instrumentos para me trazer na terra. Não importa se vocês quase me abortaram, não importa se eu fui adotada, se eu nunca conheci vocês. Eu honro porque vocês me deram a vida. Mas agora, quem me viu lá no embrião, quem fez eu nascer, quem fez eu viver, homem e mulher sabe fazer sexo. Só Deus sabe fazer uma alma e espírito. Só você, Pai eterno, você me viu em secreto. Eu fui criado com a onipotência de Deus, desde o meu embrião. A onipotência, o poder, a imagem, a semelhança de Deus já estava dentro de mim, desde quando eu estava no útero da minha mãe. E esse poder, ele precisa ser manifesto. Ele vem do alto para dentro, de dentro para fora. Eu declaro sobre sua vida que a partir de hoje você vai viver esse poder do alto para dentro, de dentro para fora. Esse poder, homem nenhum pode te dar, curso nenhum pode te ensinar. Esse poder, ele vem do alto. E você vai precisar parar, sentar e ouvir. É isso que você está fazendo hoje. Hoje, quando a gente começou, eu sabia que eu ia falar sobre honra, mas eu não sabia o que falar, como falar. E todos os dias a gente para orar juntas. Eu, Adi, Miriam, a gente para orar juntas, para conversar. E a gente ora. E o Espírito Santo de Deus queima nosso coração e traz. Eu nem sabia o que ia falar, nada disso aqui. Porque eu tô cansada de estudar cursos, materiais. Eu quero conhecimento do alto para dentro e dentro para fora. Você tá sentado aqui. Não olhe para o Andy, não é o Andy que tá falando. Eu tô aqui, sou uma mensageira. E assim como eu sou um instrumento, você também pode ser. Desde que você se permita sair desses cativeiros. E muitas vezes você vai precisar de ajuda. Jesus, sendo Deus, ele precisou dos discípulos, ele precisou de ajuda. Jesus, sendo Deus, ele falou, orem comigo, chorem comigo. Jesus, sendo Deus, quando ele estava em aflição humana, ele orava o Pai, mas ele falava, vem cá, velem comigo, chorem comigo. Você vai precisar aprender a pedir ajuda. Você vai precisar voltar para a tribo. E falando disso, né, eu gostaria de chamar aqui uma pessoa, meu Deus,
Se até aqui já... Nem eu sei. Essa palavra é primeiro pra mim. Meu coração tá aqui queimando. Eu vou chamar aqui pra vocês uma pessoa que teve essa identidade real ativada. Que venceu esses ideais da identidade adquirida, de rejeição, de escassez. Minha sócia, minha parceira de negócios. Lá no meu começo, quando eu fiz a minha transição de carreira, quando eu comecei a empreender, foi uma das primeiras, assim, que começou a empreender comigo, né? Que eu ficava, às vezes, 2 horas eu trabalhava 12 horas por dia, todo dia, 2 empregos, empreendendo. Chegava em casa e virava a madrugada com eles no telefone, treinando, ensinando. Vambora, vamos transbordar, vamos competir. E hoje, a gente juntos, né? Temos equipes aí junto no Brasil inteiro. E tem uma história de superação incrível. De sair dos cativeiros de provisão, dos cativeiros da mulher guerreira, do cativeiro da filhinha que salva a mãe, do cativeiro da mulher que não gera, né? Infrutífera e teve filhos, mas também teve perdas. E por muito tempo eu fui mentora dela, a ensinei. Mas eu vou falar pra vocês, no último ano, foi ela que me ensinou. E eu agradeço a Deus, porque Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer ela aqui agora. Cadê você, meu amor? Você tá aí, Tina? Pede aí pra participar, Tina. Tô esperando ela aqui. Então, esses cativeiros emocionais, eles abrem brechas no mundo espiritual, onde as vozes que não são do Pai vêm que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não é merecedora, que você precisa viver na força do seu braço, que você precisa lutar, que você tá sozinha, que você não consegue sem alguém carregar você, né? Olha Lázaro, não quero morrer. Então tem muita vida ainda, tem muito caminho. Isso, Tina, pede aqui a solicitação, Tina. Ai, gente, ela é muito maravilhosa, ela é muito incrível. Estão falando aqui, ó, essa mulher é incrível, é muito, 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 muito. Ela aprendeu a identidade de filha, né, Tina? Clica na câmerazinha no mais, Tina, isso. Aqui vai entrar já. Tá lá em Corumbau, na praia. Quem diria, uma professorinha. Consegui! Seja bem-vinda, meu amor! Ai, meu Deus, que emoção, gente do céu. Que Ai, saudade! sabe que eu amo a sua vida. Saudade, meu amor. Saudade das nossas viagens, nossos Você tá na minha cruzeiros, história. Você tá na minha história. nossos resorts. E a gente lembrar, né, Tina, de como a gente começou, né, Tina? Quando a gente lembra lá em 2015, quando começamos a empreender, quanta luta, minha filha, perrengue. Muito, muito. Conta para as rainhas, compartilhe um pouquinho sobre seus desertos, sobre seus cativeiros, É, sobre esse aprendizado, como largar essa identidade adquirida, cheia de cativeiros de falta de provisão, de mulher que é guerreira, Martas, né? Muitas Martas. Dos maridos, né? Que você tinha um marido que estava mal morrendo, depressivo, doente. Railton, meu amor, eu amo você, Railton. Ele, deixa eu falar, porque eu encontrei Railton depressivo, doente. Tina era a guerreira que sustentava a casa, professora. Eu, olha, só uma espada. E agora tem essas bênçãos aí. Então, compartilha, Tina. É sua. Conta para elas quais eram, o que você acredita, quais eram suas dores, seus desafios, o peso que você carregava e o que você aprendeu nesse processo do deserto. Boa noite, mulheres e homens, quem estiver aí nos assistindo. É uma honra estar aqui. E que prazer, assim, que honra eu tive na minha história de cruzar com essa mulher, que é o Wendy Bueno. Foi assim, Deus que coloca, né? As pessoas certas na hora certa.
que vai te dar direção. Ela teve por muito tempo aí suportar a gente no ouvido, que eu sou aquele tipo, né? Eu quero aprender, me suporte, porque eu quero aprender. E eu nunca vi, hoje eu quero honrar a sua vida, que eu nunca vi alguém com o coração tão disposto para ensinar. Então, assim, cara, como foi Deus realmente, porque a disposição para ensinar que você tem é única, exclusiva. E todas as vezes que a gente precisou, que a gente, né, se deparou ali com algo e que a gente chamou o Andy, ela tá lá e não tem nada que pague isso. É só Deus mesmo para poder te pagar isso, para poder honrar a sua vida. E com certeza ele já honrou e ele tem muito mais a honrar. Então, quando a gente se encontrou, né, quando a gente se cruzou na vida, quem era a Tina? Meu Deus, a vítima, a mulher guerreirona da casa que pagava tudo, que comandava tudo, a forte, a Marta, né? Fazedora, fazedora, mas que já estava doente, doente fisicamente, doente mentalmente. Passei por quadro de depressão, já passei por burnout, não sou muito boa de inglês. Mas eu vivia aquela pessoa que tinha que ir atrás, que correr atrás, que tinha que dar conta, porque eu não tive, vamos dizer assim, o suprimento daquilo que quando eu precisava. Então, desde a infância, havia muita escassez. Então, quando você tem muita escassez na infância, até a vida adulta, você tem que ser aquela que faz, porque não tem ninguém para te dar. Então, se você não dá, se você não correr atrás, você vai passar fome, você vai passar necessidade. Então, eu era a guerreirona que corria atrás, automaticamente meu esposo era aquele que murchou. Não tinha o homem provedor, não, entrou em depressão. Correndo lá, né? Não era o protagonista, não era o cabeça, né? Então, disfuncionou tudo o negócio. Acabou eu ficando doente fisicamente também, ó, dor na coluna, né? Sustentação. Fiquei doente com problemas uterinos, né? A feminilidade foi atacada. Tive problema no útero, na mama, com nódulos. E estava tudo disfuncional, estava tudo bagunçado. Então, quando eu me cansei, tem aquele momento de ira, né? Aquela ira saudável. Chega, cansei, sabe? Daqui eu não suporto mais. E eu pedi a Deus. Deus me direciona. E aí eu tive um romper ali que eu falei assim, Deus agora vai me falar e eu preciso que o Senhor me mostre o caminho, porque aqui eu não quero ficar mais. E aí quando eu encontrei a Wendy, a gente começou a empreender juntas, foi chamado de Deus. E quando a gente começou a empreender junto, ela já estava nesse caminho, né? Do conhecimento aí, do desenvolvimento, do emocional. E a gente foi meio que a cobaia, né, Wendy? Lá no início. Cobaia boa. Um dos meus primeiros mentorados e deu muito certo, né? Os primeiros. Não, você tem um case de sucesso, porque os primeiros mentorados já teve uma ruptura, uma mudança total, porque... Modéstia à parte. Modéstia à parte. Vou ter que falar uma coisa. Hoje, já, nesses anos, já somos mais de 2 milhões de faturamento líquido na continha deles. E nesses anos todos de negócio. Parabéns, mas o mérito é de vocês. O mestre só chega quando o aluno está pronto. Não adianta a gente querer ensinar quem ainda é beduíno, quem está acostumado, acomodado com o deserto, quem não está disposto a deixar pai e mãe, quem não está disposto a ouvir o seu chamado, quem não está disposto a pagar um preço. Chamar quem é o Lázaro que está na cova errado. Não dá para chamar as Marta e Maria que não quer tirar a pedra. Mas vocês, assim, foram grandes diferenciais. O mérito é de vocês. Não, o conhecimento que você traz é um romper na vida. Mas a gente precisa pôr em prática. Não adianta nada eu ter consciência. O problema não é o meu trauma de eu ficar lá, deixar a minha timidez, o meu vitimismo me travar. O problema não é o trauma em si. O problema é eu ter consciência que eu tenho aquilo e deixar aquilo ali me paralisar. Então, quando você apresentou ali que a gente tinha, né, as disfunções, mas tinha um potencial, a capacidade que Deus tinha nos dado e que a gente precisava colocar em prática. E eu lembro que eu falava, Wendy, o que eu faço para mim? Eu preciso conquistar tanto, eu preciso ganhar tanto isso aqui, porque
A gente estava numa necessidade de passar fome, praticamente. A gente estava se alimentando na casa dos pais. Olha a disfunção, a gente se alimentava na casa dos pais. A gente tinha dívidas altas. E aí, aquele desespero. Eu falei, Wendy, eu quero ganhar tanto, como é que eu faço? Vai fazer assim, assim, assim. E eu juntei a minha consciência, a capacidade eu tenho. Então, vamos lá, vai ficar para lá o passado, ficou no passado, né? Deus fala isso que fez tudo novo, nosso passado não lembra mais, então a velha Tina fica para lá, agora é Tina de coragem. Vamos colocar. Reconhece os cativeiros, confessa, se arrepende, libera e vai para o mar do esquecimento e segue. Segue, vamos romper, porque é aquilo, Deus nos deu um espírito de coragem, de atitude. Por mais que seja difícil, gente, romper não é fácil. Romper é difícil demais, demais, demais. Porque você quer ficar seguro naquele passado ali, porque por mais que esse passado dói e você não vê futuro, assim, não vê seus sonhos se realizar, você se acomoda naquilo. Seu passado dói, mas você tá ali acomodadinho, né? Vamos lá sobreviver? Mas aí você olha, Deus tem uma história para você. E aí você vê a sua vida passando, vai chegar a hora de você partir. E eu já me deparei assim com momentos que eu estava prestes a partir, eu falava assim, não, Deus, eu preciso ficar porque eu tenho ainda uma missão para cumprir. Eu não posso ir embora sem cumprir essa missão. E aí é esse romper, é colocar realmente em prática, é pegar consciência, né? A gente ter consciência do que é o que é a gente, do que nós somos, a real identidade. E romper e fazer o que precisa ser feito. Qual é o teu chamado? Qual é a oportunidade que Deus colocou na sua mão? É essa? Deus falou, toma. Então, a sua parte Deus não vai fazer, né? Deus vai fazer a parte do impossível. A gente vai plantando, plantando, plantando. A colheita Ele vai trazer. Então, eu vivi essa colheita. O impossível ele faz. O possível é a gente que tem que tomar coragem, né? Sair do lugar de vítima, de impotente, de incapaz e assumir responsabilidades. Isso. E aí, assim, E outra coisa, Marta, né? Nós, as Martinhas, né? Eu e você já fomos muito Martas, né? As guerreiras, as heroínas salvadoras. Se tá pesado, você tá no lugar errado. Tá pesado, você tá fazendo algo errado. Porque o fardo é leve, o jugo é suave. O chamado não é você quem luta as suas guerras. A gente tem um Deus dos exércitos na nossa frente, indo na frente, alimentando nossas batalhas. Né? Quando a gente está no sincronicidade de Deus, dos planos de Deus, as portas se abrem de formas que a gente nunca imagina. Eu semeei, 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 e vários desertos. Deus falava comigo assim, continua semeando, porque as suas lágrimas vão ser suficientes para irrigar essas sementes para ela florescer. E eu semeando aqui no Rio de Janeiro, eu fui ter filhos aonde? Lá no interior da Bahia. Ele falava assim, seus filhos virão de longe. Eu tinha essa profecia. Eu querendo fazer a transição de carreira, eu passando pelo processo de depressão, querendo sair, né? Querendo mudar de trabalho. Queria exonerar, mas eu precisava de dinheiro. Mas para eu exonerar o meu emprego federal, lá eu precisava fazer renda. E eu falei assim, mas para fazer renda eu preciso de pessoas ensináveis, eu preciso de pessoas que vão ser sócios, que vão carregar comigo essa arca, né, essa herança. E semeando, lá na Bahia, veio vocês de tão longe. Então, hoje eu vejo, né, seus filhos de longe, hoje eu tenho mentorados em 4 continentes do mundo, Austrália, Europa, África. E eu fico vendo assim, meu Deus, e o que eu fiz? Não foi na força do meu braço. Não fui a Wendy, não foi o meu mérito. Nem muitos seguidores eu tenho, nem marketing eu tenho, mas quando chega o momento de Deus, ele vai florescer, vai sair, vai vir maná, as suas sandálias não vão estragar, a provisão vai chegar quando você estiver dentro da sincronicidade perfeita do seu chamado. E você é uma representação para mim, são promessas que eu tinha que eu nunca imaginava como, mas a gente não precisa saber como, a gente só precisa crer. Aquele que crê em mim nunca jamais morrerá, né? Tá viva, os sonhos de Deus estão vivos, eles precisam florescer. Mas nem tudo são flores, né, Tina? Você teve um rompimento, saiu do cativeiro de escassez, de doença, né? Glória a Deus, foi curada. Você trouxe a Miriam, que hoje é assim, né? Com ele, olha, gente, que incrível. A Miriam. A Miriam conheceu através de nós muitas, quer dizer, quase todas as rainhas, muitas rainhas, né?
Que maravilhoso. Eu Muito fico raiz. feliz de poder ter trazido tanta gente também a entender, a se encontrar, a ter consciência, né, desse conhecimento que é tão maravilhoso, que a gente se vê uma pessoa antes e uma pessoa depois. E daí, quando você assume a sua identidade, sabe quem realmente você é, as suas potências, as suas capacidades, e aí é o seu romper e se colocar no lugar certo, porque, cara, às vezes a pessoa fala, eu tô tipo uma Marta, eu tô no lugar da minha mãe, eu tô no lugar do meu pai, eu tô no lugar do meu marido, mas você tem que sair para outra pessoa assumir. Então, quando eu fiz esse papel de sair, que não é fácil, as coisas desabrocharam. Então, eu saí, meu marido assumiu o papel dele, desabrochou, como assim, como algo assim, eu conheço a pessoa antes, eu conheço uma pessoa depois, não é a pessoa que eu me casei. O Desabrochou. Alisson morria de ciúme do Railton. Hoje eu Porque o Railton ficava no meu eu sou a ouvido maior todo fã. dia, 2 horas por dia no telefone. O Andy, eu não consigo fazer isso. O Andy, eu tinha que explicar tudo. Eu falei assim, para, você é muito cabeça dura, deixa eu falar com a sua esposa. Aí a gente conversando, Tira, você é boa de ler, né? Então vou fazer umas apostilas aqui, vou gravar uns vídeos ensinando vocês, você aprende aí e duplica aí pra rede, pra equipe e o negócio vai. E foi, glória a Deus, assim. Com aquela De forma estratégica. E aí eu pegava o conhecimento, vambora comigo, e vai cada um pro seu lugar. E aí, empurrando ele para o lugar dele, ele assumiu o papel, eu assumi o meu, e eu fui ali a ajudadora, e juntos a gente está crescendo, está desenvolvendo, a gente saiu daquele lugar de amargura, né? De escassez tremendo, gente. A escassez da escassez, né? O fundo do fundo do poço, como pode dizer. E, e a gente vai nesse processo, né? Mas a vida é aquilo, né? De altos e baixos, com esse romper. Eu tive a saúde restaurada, né? Deus abençoe em todas as áreas, porque você vai no seu lugar e eu tive a saúde restaurada, eu tive o útero curado. Eu tive o útero curado. Então o Senhor restaurou por completo. Então, tanto que eu tinha um filho e não podia ter mais, né? Cheio de problemas aí nessa área feminina, nos órgãos, eu falei, meus órgãos femininos estavam tudo problemático. E tive mais 2 filhos, tive gêmeos. E quando eu tive gêmeos, eu falei assim, meu Uma Deus, surpresa, né? Engravidar dos meninos, né? vou dar uma coisa assim, sem explicação. E que seria, eu falo assim, né? Além de ter rompido isso e Deus ter enviado, né, filhos, frutificou, multiplicou, né? Porque filhos é a nossa continuação aí na Terra, né? É o que vem para nos ensinar, tanto que filho nos ensina, tanto que filho é uma escola, enfim, sempre é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus. E quando eles vieram, a gente, né, se colocou ali. A gente raciocinou, meu Deus, o que seria se a gente estivesse ainda naquela situação, né? Então, como Deus proveu todas as coisas e quando vieram os filhos, a gente tinha uma estabilidade melhor, a gente já não vivia naquela escassez. Então, eu tinha como cuidar deles, porque se fosse a Tina de antes, como eu ia parar para cuidar dos meninos? Se eu tinha que dar conta de tudo, se eu tinha que correr atrás de tudo, tinha que pagar as contas todas. Então, pude parar para cuidar deles, eu pude ter uma renda mesmo parada. Então, isso tudo para mim foi Deus realmente, quando a gente vai, se coloca e para ouvi-lo, ele tem o melhor. E tive gêmeos e foi uma E não bênção. só ouvi-lo, mas executar o plano, né? Porque muita gente ouve, mas aí fala assim, ó, ai, Wade, eu tô passando por problema, por escassez, por isso não tem dinheiro para isso. Vou te mostrar uma oportunidade, vou te ensinar a desenvolver competências e habilidades para você, né? É o seguinte, eu não vou te dar o peixe. Porque se eu te der peixe hoje, você come o peixe hoje, amanhã você tá batendo na minha porta de novo, precisando de peixe de novo. Mas eu posso paramentar o pescador, te ensinar a pescar, para você aprender a colher seu próprio peixe, para amanhã você pegar seus peixes e ensinar outras pessoas a pescarem. Isso é o papel de um pai, ensinar habilidades. Um pai é bom, é desnecessário. Ele ensina o filho o caminho para o filho ter autonomia. E às vezes a gente quer ajudar as pessoas dando peixe. Mas isso é um sistema de dependência e codependência. Um ensina heroína e o outro sempre é uma vítima. Né? Então hoje vocês são para mim um grande exemplo. Vocês saírem de onde vocês estão hoje, com múltiplos negócios também, multiplicar as sementes.
tem abençoado muitas famílias através de vocês. Mas também, eu acho que o maior brilho que eu pude ver em tudo isso não foram o cheque que o Ignorância ganhou, não foram as viagens que nós fizemos juntos, não foram os eventos grandiosos, palestras que a gente dava juntos, mas foi você ser mãe. O brilho, né? Os seus filhos, os seus gêmeos, Railton também, brilhando. Amo sua vida, Railton. Mas, Tina, conta para eles sobre luto, né? Uma coisa é o deserto que a gente entende. O deserto que a gente aprende, sai. Mas quando o deserto não é aquilo que a gente esperava, né? Porque a gente sempre entra no deserto esperando que a gente vai sair melhor. Mas e quando as coisas não saem da forma que a gente sai? Como ter uma identidade real, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio aos lutos, mesmo em meio a portas fechadas? Isso. Então, isso daí tem que me ensinar. Isso aí, eu não vivi essa experiência, mas compartilha com a gente. Tudo contribui, né? Tudo que a gente passou, os desertos anteriores e os aprendizados, então a identidade, né? O autoconhecimento. Então, eu sei das minhas potencialidades, das minhas capacidades. E a gente vai passando, mas vai existir desertos e provações que não estão no seu controle e que você vai se deparar com algo assim que agora, isso vai me paralisar, ou o que Deus está querendo me ensinar? É para me parar ou para me romper? O que vai acontecer agora? E o que eu entendi do luto, eu tinha uma crença do luto assim, que eu não conseguiria sobreviver, que para mim foi muito forte, talvez o que Deus, né? Mas fala para eles o que aconteceu. Sim. A gente falou, entrou, mas não explicou, né? A gente pensa que todo mundo já sabe, né? Não é. Eu tive uma filha, após os gêmeos, eu tive uma filha, né? Deus enviou. E era o sonho de todo mundo aqui, né? Como eu tive só meninos, ter uma menina era o sonho do meu esposo, principalmente dele, do meu filho mais velho, que queria tanto. E quando a gente descobriu que era uma menina, foi aquela festa, né? Foi aquele preparo, mudou toda a nossa vida. Agora a casa se enfeitou, floreou. Então a minha feminilidade brotou mais de uma forma assim. Falei assim, não, agora é que eu vou me cuidar mais, porque agora eu tenho que dar exemplo, né? Que eu tenho uma menina e eu tenho que ser uma rainha mesmo. Não posso vacilar, não. E mudou totalmente, veio toda aquela expectativa, todos os planos que criamos, né, com essa menina. E Deus permitiu que ela vivesse por quase 3 meses. Essa foi a vontade dele. Ela veio, estava bem, a gente, né, estava indo. Tudo normalzinho, tudo bonitinho, até que ela adoeceu e veio a falecer. Foram mais ou menos 2 semanas de internação. E é um momento que você se vê assim, não tem explicação, porque você pode imaginar tudo na vida, menos perder um filho. Quando você faz bagunça o sistema, né? O sistema é os pais irem primeiro. Então, esse é a ordem natural da vida. Os pais irem primeiro. E quando você perde o filho, tipo, não, como assim? O que aconteceu? E aí onde a gente vai se imagina dentro de um fundo de um poço, não tem nem como mensurar. É uma dor que transcende a alma, porque aquela dor que está lá na sua alma, no seu emocional, vai para o corpo, e seu corpo perde as forças, e você se vê desesperado, porque você não sabe como você vai prosseguir. Você só quer que o mundo acabe, você quer que tudo pare, que tudo acabe, que você vai junto, que acabou, que não tem mais sentido nada. E tem que viver esse processo de luto, né? Que o luto ele tem as fases. Então você vai ter aquela fase do choque, vai ter a fase ali de você ficar na caverna, você sentir aquela falta, aquela saudade daquela pessoa que você imagina, um bebê, você tá no puerpério, tá convivendo 24 horas ali, então é um rompimento que não tem explicação, né? É insuportável para nossa mente. Essa é a característica, talvez, insuportável. E aí você pensa o seguinte, o que eu pensava, eu vou voltar para a depressão que eu tive lá atrás, eu vou voltar não sei como eu vou sobreviver agora, mas é onde você coloca a sua dependência naquele que é dono da vida, né?
onde você vai resgatar a identidade. O que Deus me mostrou que eu tinha que fazer é resgatar aquela identidade que eu já tinha resgatado, que eu já tinha, que ele já tinha me mostrado, ela não ia morrer ali naquele momento. Ele trouxe ela para passar por essa terra e ele determinou o momento que ela ia viver. Mas a gente que continua, né? Quantas pessoas eu vi que os filhos ou pessoas que eles amaram partiram e a pessoa partiu junto em vida, né? Vive em luto por 10, 15, 20 anos e a pessoa não consegue romper, não consegue realizar mais nada. E eu me vi numa situação assim, será que vai acontecer a mesma coisa comigo? O que vai ser agora? E esse romper é o quê? Primeiro, essa identidade que precisa ser totalmente restaurada e você precisa de viver um aprofundamento muito maior do que você já viveu. Uma coisa eu sei, aquilo que eu já sabia estava insuficiente no momento. Aquilo que eu já sabia conseguia me trazer até um alívio, mas não a cura. E para me ser curada, eu tinha que mergulhar muito e muito mais profundo. Então, quando Deus começou, né, ali a trabalhar, veio o consolo, né, veio ali as respostas, a gente começa assim, para quê? Porque eu sei que todos os desertos, todos os desafios vêm para nos ensinar alguma coisa, e por mais que doa, porque perder um filho é uma coisa que é inimaginável na vida de qualquer pai e mãe. É inimaginável. Mas se Deus permitiu aquilo na sua vida, não é para te matar. Se Deus nos permite passar por uma dor tremenda, insuportável, é para que a gente aprenda com aquela dor e coloque a missão que Ele nos deu, o propósito que Ele nos deu acima de tudo. Isso que eu entendi, porque todas as vezes que, na angústia da minha alma, eu ia buscar Deus no que Ele me falava, não tinha nada a ver com aquilo que eu pensava. Né? Parece que a vítima quer voltar, né? Deus vai me tratar como uma vítima. Meu Deus vai falar assim, ô dó da minha filhinha está sofrendo. Não, nunca, Deus nunca me tratou assim. Nunca. Então, todos os momentos, na minha maior angústia, Deus falava assim, ei, glorifica, agradece. Vai lá, agradece, eu tô aqui, tô com você, vambora. Era sempre assim. Não é fácil. Eu passo a agradecer por tudo tá bem. Agradecer quando tudo tá mal. É uma condição natural. E talvez Deus levantou a minha voz para dizer que eu não sou especial, nem forte o suficiente para vencer essa dor. É porque vem dele. E realmente ele quer falar alguma coisa, ele quer dizer que assim, vai, rompa. Então, quando ele me disse, vamos embora, agradece, só agradece. Agradece e continua. Continua que eu estou com você. Tem uma missão ainda a se cumprir. Isso me dava força para me levantar, para me trabalhar, para me fazer o que tinha que ser feito, para me cuidar dos meus filhos, para me cuidar da minha casa, para cuidar de mim, para cuidar do meu marido. Embora eu sei que ela está bem, eu sei que ela está no melhor lugar. Eu sei que o que Deus está proporcionando para ela é algo que eu não poderia proporcionar. É o melhor cuidado, né? E se a gente está aqui, é porque existe um propósito muito grande. E propósito sempre tem a ver com pessoas, né? Quantas pessoas vão ser impactados através daquilo, do propósito que Deus colocou na nossa vida. Então, você que está aqui, que às vezes está passando por algum desafio, seja ele qual for, porque dor não se mede, né? A história de cada um é a história de cada um. Se você estiver passando por um desafio muito grande, saiba que aquilo ali tem um propósito, e o propósito é sempre com alguém, é sempre com pessoas, seja multidões, seja uma pessoa, não importa, mas sempre, sempre vai ser algo que Deus vai te usar para você aprender, para você ser mais dependente dele, para você experimentar de uma graça, de uma glória, de um romper, de uma força sobrenatural, uma força sobre-humana, né?
E realmente é a força que transcende, né? Você chegar e levantar, mesmo tá doendo, você chegar e levantar e prosseguir e ir. O que que eu preciso fazer? Tô chorando, vamos limpar a cara, passa a É a maquiagem. paz que não é aquela paz maquiada, né? Aquele Não, mundo superficial onde eu preciso parecer bonita, mas é a paz que excede o entendimento. entendi isso, que a paz e a felicidade, a alegria, ela não depende da circunstância. Tá tudo bem ao meu redor, tá tudo favorável? Não, ela depende. Pode ser que você tá no meio do redemoinho, eu senti isso. Parece que eu estava no meio de um redemoinho, de uma tempestade, e eu estava ali tranquila, estava bem, estava assim. E isso me faz. O meu choro hoje é de uma alegria, porque a gente sente um amor tão grande desse Pai tão perfeito que é o nosso Deus, é um amor tão grande que você fica assim, meu Deus, né? Eu mereço tudo isso. Como a gente é amado, como a gente é, como Deus nos escolheu assim de uma forma assim, é um amor que não dá para imensurar, para mensurar. Como que Deus nos consegue, mesmo diante da dor, nos elevar e nos fazer sentir tão fortes, tão especiais, tão únicos, né? Então, quando eu entendi isso, parece que quanto mais dói, quanto mais você é moído, mais você se sente. Eu sou única. Eu tenho uma força, é a força que vem do alto, é uma força que vem do Senhor. E para você tomar posse dessa força, né, ser usado por essa força, você precisa abrir, né? Você precisa realmente deixar. É aquele momento de você me entrego, né? Eu fiz o que eu podia ser feito, eu fiz aquilo que era a minha capacidade, agora eu me entrego para que aquilo que vem do alto, para que a força que vem do alto, o poder do alto, o amor de Deus que vem do alto, tome conta e me levante. Então, quando você se entrega, e aí você vê, Deus começa a mostrar, Deus começa a romper. Engraçado, assim, que depois que a gente passou por essa experiência extremamente amarga, e começou a surgir outros problemas também. 2 meses depois, eu perdi meu pai. Então, eu estava ainda luto com minha filha, eu perdi meu pai. E aí veio problemas para me resolver. E aí veio uma coisa, veio outra, uma dificuldade ou outra no trabalho, sabe? As coisas começaram a apertar assim, mas eu já não sentia mais aquela preocupação, era uma paz. Então Deus já tinha, acho que experimentar uma dor tão grande que as outras duas já não atingiam tanto. Então vi fez experimentar uma paz. E na hora que ele colocou no nosso coração assim, ó, a identidade de vocês é essa, vamos embora, vamos romper, estamos juntos, estamos comigo. Deus está com a gente em todo momento, né? Todo momento. O luto, seja qual que for a perda, às vezes a perda de um casamento, a perda da saúde, seja qual for a perda. Ele está com a gente em todo momento, né? Se a gente permitir, ele vai nos dar força. E mesmo diante de tanto problema que nos rodeava, o Senhor nos fez crescer, florescer, o Senhor tem nos feito realizar sonhos. Por quê? Quando ele falou assim, prossiga, vai, agradece, tudo que aconteceu está no meu controle, agradece, vamos embora. Não sucumbe, não se sinta derrotada, A não, vamos gente, embora. a gente pedindo milagre, né? A gente pedindo milagre quando o Raito me ligou. Wendy, minha filha tá com problema, coração, problemas cardíacos. Eu vou, não, Railton, não, a gente não aceita perder. Vamos orar, vamos pedir. E lá, né, ninguém sabia, a gente falando lá e o Railton me ligando, chorando. Não, meu Railton, vamos. Aí minha filha teve minha primeira parada cardíaca, então vamos lá, vamos parar aqui, vamos orar juntos. E enquanto a vida, a gente tá ali, né? Não, eu aceito, o Lázaro ressuscitou, minha filha vai sair daí. Não, vamos embora. Mas chega uma hora, e o não de Deus, né? Ouvir o sim de Deus, né? Todo mundo quer ver um milagre em casa. Todo mundo quer vir contar o Eu te pergunto, todo mundo quer ver Lázaro ressuscitar, mas você quer ter morto em casa? Ninguém quer ter morto em casa. E quando Deus não ressuscita? E quando Deus não faz o que a gente quer? Aí, uma coisa é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é reconhecer o valor, a importância deles, reconhecer que eles fizeram o que eles tinham que fazer, que eles se tornaram desnecessários e agora eu posso ir. A sua filhinha
olhou para você, mamãe, obrigada. Você me deu útero quentinho durante esses 3 meses. Você me deu colo, você me deu carinho, você me deu amor. Mas, mamãe, eu preciso ir, porque antes de ser sua filha, eu sou filha do meu pai. E os meus dias estavam determinados aqui. Eu preciso ir. Você está pedindo um milagre para mim, mas o milagre é você, mamãe. Eu vim aqui só te trazer esse recado. Quais foram os aprendizados que esse milagre te trouxe? Quando Deus diz não para um milagre que a gente suplica, e o Andy é prova que a gente suplicou e tentou de todas as formas, de todas as áreas, a gente fez todas as orações possíveis, todo esforço possível em todas as áreas, emocional, espiritual, ela sabe. O que está desajustado, o que está desajustado, a gente vai, vamos ajustar, vamos ver. E aí só era, a gente esperava o sim de Deus, e quando Deus diz não, e aí foi aquilo que ele tratou comigo, quando ele diz não é porque o milagre é a gente. O milagre é a gente romper, o milagre é a gente prosseguir. E aí hoje ele fala, você confia em mim? Você passou por isso? Você não teve o milagre que você pediu, mas ele mandou eu agradecer, mesmo assim, ele mandou eu glorificar, ele mandou eu exaltar, ele mandou eu falar, contar os milagres, ele mandou eu falar do amor dele. Então, havia ainda uma missão, havia ainda. Então, a dor e o não é para nos matar nem para nos paralisar. É para nos dar um aprendizado. É um para quê, né? Para que Deus isso? É um para quê? E é para nos fazer romper para um propósito novo. Eu falo que é como se fosse um nível a mais que você subiu. É como se a gente estivesse num nível, sabe, de aprendizado, de vida. Eita, agora vocês vão para o outro nível. Para ir para esse outro nível. Serva, né? Você estava no nível de serva. A vida inteira foi a serva. Serva. Que lutava, sempre na luta, sempre na batalha. E para você ir para outro nível, o nível realmente de filha, de dependência total do Pai eterno, de realmente romper com o passado, com as raízes, mas o romper de verdade, né? Não é, às vezes a gente faz algo, daqui a pouco a gente volta para o passado, faz algo, volta para o passado, paralisa. Os desafios são difíceis de ser rompido. Não existe desafio fácil para ninguém. Não é porque fulano conquistou que para ele foi fácil, não, para ele foi amargo. E quanto mais a pessoa conquistou, pode saber que foi extremamente amargo, né? Eu falo muito da história de José, a história de Jó, são histórias que me encantam, né? Deus falou comigo muito sobre Jó. Olha o que Jó passou. As pessoas olham para Jó, não, Jó teve restituído, Jó teve isso, era o homem mais rico, era não sei o quê. Olha o que ele passou, o que ele teve que aprender, a dependência que ele teve que aprender, tipo, o que ele tinha de, né, aquela noção que ele tinha de Deus, aquele aprendizado que ele tinha de Deus foi totalmente diferente. Então hoje eu vivo isso, né? O Deus que eu conhecia é diferente do Deus que eu conheço hoje, que é um Deus que é experimentado, né? Não é um Deus de ouvir falar, é um Deus experimentado. Então, quando a gente fala aqui de espiritualidade, a gente não está falando de religiosidade, que religiosidade muitas vezes está ligado a dogmas, doutrinas, a serviço, a uma função. A religião, quando a gente lê, Jesus fala de religião, a verdadeira religião é ajudar os pobres, as viúvas, mas Jesus não veio ensinar religião, Jesus veio ensinar o reino, a conexão com um Deus Pai, né? A oração Pai Nosso que estás no céu. Assim, antes de Jesus, todo mundo conhecia aquele Deus Jeová, o divino, distante, longe. E se a gente não rompe com essas raízes de desonra, né? Amor disfuncional com os nossos pais, a gente vive sempre a menina que olha para Deus com um olhar de criança. Ou seja, nosso cérebro, ele é movido por imagens. Então, quando a gente fala pai, eu associo Deus com o meu pai homem. Quando a gente fala mãe, que é a figura do colo, do consolo, a gente associa a nossa conexão com o Espírito Santo com base na conexão que a gente tem com a nossa mãe. Se a gente tem feridas emocionais com o nosso pai, se a gente tem ferida de desonra com a nossa mãe, de falta de provisão, falta de cuidado, falta de colo, falta de carinho,
a gente projeta na conexão com Deus, com o Espírito Santo, essa dor. E às vezes a gente pode virar o servo, passar uma vida inteira servindo, e a gente nunca vai viver a experiência real de filhas. Vamos ser servas, mas não vamos ser filhas. E uma coisa que eu tenho vivido, meus desertos me fizeram ver, é essa diferencial. Porque é ser uma filha. E não ser o Deus que é meu pai. E não simplesmente aquele Deus divino, longe, que tem um medo, que traz culpa, que traz peso. E quando a gente vive essa conexão, né, essa honra, eu honro meus pais, entendo a importância deles, mas antes deles serem meus pais, eu tenho um Deus que me viu desde o embrião, que me planejou, que me desejou. Aquilo que a gente falou na live 1, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou abundante, né? Eu sou expressão dele, domínio, nasci para dominar. E aí sim a gente consegue romper essa cadeia da autossuficiência da Marta ou vitimismo do Lázaro, querendo morrer, com a vida sem sentido, sem propósito. E aí a gente pode viver o que está em 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados. A gente vai passar por males, revoltas, a gente vai passar por tribulações, mas não angustiados. Uma coisa é a tribulação que está fora, mas eu não estou angustiada, dentro eu estou em paz. Perplexo, porque ninguém espera perder um filho, mas não desanimado. Ou seja, você está aí, Railton está aí, né? Gerando filhos, gerando vida, levando a mensagem, levando provisão para outras pessoas. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo por parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Então, essa vida, essa luz, esse brilho não é nosso, né? A luz que a gente vai transmitir para os outros não vem da gente, não vem do nosso conhecimento, do nosso intelecto, não vem da nossa força, mas vem daquele que habita em nós. Nós somos templo, nós somos, né, aqui habitação, morada do Altíssimo. E quando ele está com a gente, nada nos falta. Não falta alimento, não falta carinho, não falta colo, não falta paz, não falta amor. Os cativeiros vêm à luz. A dependência emocional que a gente tem de pai e mãe, a dependência às vezes de filho, quantas mães, né? A filho casa, morreu para ela, né? É um negócio assim que adoece a mãe porque o filho casou. Então essa dependência emocional que a gente tem de outras pessoas, se ela não se romper também, como a gente vai pegar essa, né? Tomar posse dessa real identidade que é a filha de alguém muito maior, né? Porque se nós somos seres espirituais, como a gente vai ficar pegado aqui só o que é material? Então, tem que transcender. Então, eu entendi isso. O que é material, meu pai e minha mãe foram portais para mim vir e ter a minha história. Né? A minha filha não veio para me matar, não veio e foi embora para me deixar aqui igual um zumbi, né, sobrevivente neste mundo. Ela veio para me ensinar e ela não me deve nada. E Deus não me deve nada por ter levado ela. Ele trouxe e ele sabe o que ele fez. E eu estou aqui grata pelo que ele fez, porque foi através disso que eu tive um outro romper, um outro encontro, uma identidade totalmente restaurada. E tudo isso vem quando a gente entende isso, rompe essas dependências emocionais que a gente tem e toma realmente posse de uma dependência daquele que a gente precisa ser dependente, que é do nosso Pai eterno, e aquele que pode realmente nos ajudar, porque pai e mãe aqui é limitado, não vai poder nos ajudar em muita coisa. Filho, não tem como, a gente não pode ser dependente de alguém. Eu vou ser dependente de uma pessoa orar por mim, vou ser dependente de alguém fazer por mim. Não, é você, filho. Se você não chegar lá e fazer, se ficar só dependente do outro fazer por você, você nunca vai viver a sua história. Deus não tem filho preferido, né? Mas tem filhos que acessam a presença e tem filhos que não buscam acesso, só isso. Nossa autenticidade, todo mundo é autêntico. Mas tem gente que quer viver para agradar, né? Para depender. Enfim, e aí você, sem a sua autenticidade, vai viver nesse corrida dos ratos, não sei, né? Naquele ciclo que nunca sai, que nunca se rompe. Ei, para onde eu vou? E muitas vezes tem chamados que Deus nos faz, né? Ali o propósito, a missão que Deus está te colocando, que são difíceis de se realizar, tá? Choca ali, né? Com o seu eu,
choca ali com seus traumas, choca com quem você foi, choca com a rejeição. Eu sou uma pessoa, passei por muita rejeição, choca com a rejeição. E aí, se você chegar e romper, pá, não, isso não vai me dominar. Eu vou fazer o que, que tem que ser feito. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Não temer, não temer, porque que Deus manda fazer, Ele está no controle, está cuidando de tudo. Então, assim, estamos aí, né, prontos para uma nova história. É uma nova história e a É gente isso está aqui mesmo. pronto para Estou isso. muito honrada, muito feliz. Honro a sua vida de Rai, né, dos meninos. A nossa lindeza tá, né? E eu me lembro, para fechar aqui, eu me lembro de uma história de Davi. Davi, o filho adoeceu, né? E aí ele vestiu os sacos. Ele foi chorar, ele foi jejuar, ele rasgou as vestes, todo mundo ficou desesperado, o filho só adoecendo, adoecendo, e nossa Deus. E aí o filho morre. Aí os servos de Davi olham assim, meu Deus, se ele, com o filho doente, estava tão prostrado, chorando, vestindo saco, e agora? Não vou contar para ele, não. Contar que o filho morreu, aí ele vai se matar. Essas são as circunstâncias humanas. Isso é quem vive de circunstância. Isso é quem vive de opinião. Isso é quem vive olhando para as expectativas, pela autossuficiência. Mas Davi viu que estava olhando para ele diferente, percebeu, entrou para o quarto, tomou um banho, fez a barba, se vestiu, falou assim, trago minha comida agora. Você tá todo bonito, cheiroso, comendo, resplandecendo alegria? Como assim? Seu filho estava mal, você estava lá acabado. E agora que ele morreu, você está feliz? Ele falou, enquanto havia vida, eu podia chorar, eu podia orar, eu podia para Deus ter misericórdia. Mas Deus tomou, Deus levou. E o que eu posso fazer agora? Mas eu sei que um filho a gente nunca perde. Eu não sei se você está aqui me ouvindo, passou por algum aborto, passou por alguma perda gestacional. Eu não sei se você é uma mãe aqui que viu um filho adoecer, que você viu um filho se acidentar, ou que perdeu um filho, às vezes, para esse mundo das drogas, dos crimes, dos assassinatos. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas uma coisa que eu quero te dizer, tira essa culpa, tira essa acusação. As pessoas queriam acusar Davi, queriam pôr a culpa nele, só que quem é o acusador da nossa alma, no tribunal lá, é o adversário da nossa alma, mas temos o advogado. O advogado fiel que já pagou todo o preço, já levou toda a culpa, já levou toda a dor. E ele fala assim, me dá essa dor aqui, porque o meu fardo é leve e suave. E, enquanto a vida há esperança. Você quer ajudar o seu filho? Quer salvar o seu filho? Seja um milagre que seu filho vai ver. Seja um milagre para o seu filho ver. Seja um milagre e fala assim, meu filho, você foi o meu milagre. Você, através da dor que eu vivi, você me transformou. Você foi meu professor. E agora eu sei de quem eu sou dependente. E aí Davi falou assim, mas eu sei que ele não está morto. Ele está no reino e eu vou ficar em festa porque eu vou encontrá-lo um dia. Essa é a nossa esperança. No Céu em Família nós vamos cantar, nós vamos louvar, vamos ver uma eternidade juntos, China, com essa menina. E eu lembro, assim que veio a notícia, né, que ela tinha partido, você me contou essa história de Davi. Eu, lá no meu desespero, no meu choro, e você contou essa história, e eu estava chorando muito, você lembra? Eu estava no telefone comigo, e eu falei assim, mas Deus, isso é possível? Será que é possível eu fazer como Davi, acontecer comigo? O que aconteceu com Davi? Ele superar e ser tão forte, né? Depois de ter tido esse não tão terrível. E aí eu perguntei para Deus, é possível? E é onde Deus eu estou aqui, para provar que é possível. Né? É real. É super real. Obrigada. Conta para elas um aninho da sua filha aqui que Deus te mostrou, que eu chorei hoje. Chorou escondido, né, bonito? Chorei escondido hoje, gente.
Vivi meu processo, né? E no dia que, na semana que ela ia fazer um ano, que foi agora em agosto, ela nasceu em agosto, na semana que ela ia fazer um ano, é aquele processo que você volta, né? As lembranças ali, né? Aparecem as lembranças, as fotos, vocês juntas. E eu vi as fotos, vi ali vídeos que eu tenho caseiros, gravados e tudo. E eu olhei aquilo ali e fui orar, né? Fui orar à noite. E falei assim, Deus, o Senhor me permitiu, o Senhor que criou essa história, o Senhor que fez essa história. Obrigada por ter feito essa história. Obrigada por me ter feito passar por essa história. Eu sei que ela está muito melhor do que qualquer pessoa possa estar. Mas que o Senhor me complete esse consolo, complete esse consolo. Não me faça sofrer mais, porque às vezes, né, vem e volta, e a cura ela é completa. E, e à noite o Senhor me deu um sonho, nessa semana, né? Na verdade, o sonho veio na noite do nascimento dela. Eu estava no altar, na igreja, cantando um hino, né? Um hino que fala justamente de dependência de Deus. Com a minha voz clama ao Senhor. Inclusive é um salmo, né? Esse hino é o Salmo 142, se eu não me engano. E é o Salmo de Davi. É o É o Salmo de Davi, tá? É o Com a Salmo minha de voz Davi. clama ao Senhor, com a minha voz assim eu suplico, Eu estava no altar, ajoelhada. falando da angústia da alma dele. Isso. Eu estava no altar, ajoelhada, cantando esse hino. E veio uma menininha, nessa faixa de 1 ano de idade, que ela ainda andava meio assim. Uma menininha com vestidinho, lacinho no cabelo, cabelinho pretinho, lisinho, igual o dela. E veio essa menininha, me abraçou, sabe aquele abraço assim? Nossa, eu tô queimando aqui. E passou. Ela me abraçou, me soltou e foi. Passou e passou pela porta e foi embora. E quando ela passou, eu olhei assim, ela atravessando, eu ri para ela. E aí eu vi ela indo embora, eu senti uma paz, sabe? Uma paz, assim, uma gratidão tão grande. Eu falei assim, meu Deus, que maravilhoso isso. Assim, ela não dá para imaginar o quanto ela está bem e o quanto Deus permitiu que a gente passasse por esse deserto, que eu talvez nem possa chamar de deserto, porque é pior que um deserto, gente. Que deserto foi o que a gente passou antes. Mas por essa dor, veio nos trazer esse aprendizado, um aprendizado maravilhoso. E é um legado que ela deixou, né? A nossa vida, ela deixou um legado tão grande que com certeza vai transbordar. Com certeza, para muito. Porque é realmente um romper e uma dependência do Senhor totalmente sobrenatural. Então é o seguinte, o sair do deserto vai requerer entender os seus cativeiros, entender onde você está, onde os caminhos da desonra, você vai ter que arrancar esses caminhos de desonra, muitas vezes inconscientes, né, Tina? Todo dia aparece um cativeiro novo, a gente precisa de ajuda. Então, como sou mentora, eu pude te ajudar a encontrar cativeiros emocionais, intelectuais, mostrar o caminho, criar planos de ação, estratégia. Você seguiu, você conquistou, cresceu, mas uma inteligência excede todas as inteligências. A inteligência é espiritual. E essa inteligência espiritual, a gente pode te estimular, a te provocar para que você encontre, mas ela vai ser você no seu quarto, você com Deus, você nos seus relacionamentos, para você viver essa identidade de filha. E não só mesmo aquela que crê num Deus lá, o Criador distante, não. Você pode viver uma identidade de filha, na intimidade, no secreto. Mas você precisa da tribo. Que na tribo você vai ter consolo, na tribo você vai ter instrução, na tribo você vai desenvolver competências emocionais, pessoais, né? O deserto não é lugar de passar sozinho. Se você tá no deserto, minha querida, seu lugar é com a gente. Entra os últimos dias, não sei, do Telegram lá, o acesso no grupo do Telegram, pega. Vocês acham que eu devo deixar essa live salva, gente? Conta aqui. É muito longa, né? Você acha que eu salva essa live? O povo vai ter coragem de assistir, né? Não é possível. Eu assisto as maiores. O povo vai ter coragem de assistir. Eu assisto maiores, não é possível. Então,
o seguinte, O aprendizado. eu vou deixar salva, mas quando eu postar, pega esse aviãozinho e encaminha. Encaminha para as pessoas que estão no deserto, encaminha para as pessoas que estão em amor disfuncional, fora do seu lugar, as marcas que você conhece, os impotentes Lázaros, né? Encaminha aí para os que estão apontando o dedo, né? Para as Marta e Maria. Jesus, Deus é culpado. Ele morreu porque ele estava aqui. Deus não me ama, né? Minha vida não tem jeito. Não, compartilha com esses que estão no deserto para você aprender que a honra é certo. Honra a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Só que existe uma forma de amar o meu pai. Existe uma forma de amar minha mãe. Existe uma forma de amar o meu marido. Existe uma forma de amar os meus filhos. Existe uma forma de amar meus parceiros de negócio. Existe uma forma de honrar, né, as autoridades. Então, quantas coisas que a gente precisa aprender, desenvolver sabedoria, inteligência cognitiva. Essa é a parte... Nossa, Wendy, eu entendo na cabeça, mas não compreendo. Como Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. Às vezes eu tenho ouvido aqui, mas aqui dentro não encaixa. Então você precisa de ajuda. E aí, então, vem para cá, vem para o processo, vem para as mentorias, vem para as terapias. E a gente vai ver aí, ó. Os ouvidos vão ouvir, os olhos vão ver, o coração vai sentir coisas que o nosso Pai preparou para nós. Porque todos os dias na nossa vida estão escritos. E os sonhos dele são bons. Sonhos de nos fazer prosperar, crescer, de termos uma vida nele em abundância. Mas essa vida só é possível quando a gente cumpre o primeiro princípio: amar a Deus acima de todas as coisas. E todas as coisas vos serão acrescentadas. E são todas mesmo. Todas. Todas as nossas necessidades estruturais, fisiológicas, né? Todas as nossas necessidades emocionais. E, sobretudo, essa paz que excede o entendimento que dinheiro não paga, né? Nenhum terapeuta pode te dar essa paz. Então, as pessoas falam assim, Wendy, eu quero ter a paz. Você vai me dar paz. Você vai ser... Não, sou Jesus. Eu posso te conduzir no caminho. Eu posso te mostrar o caminho, mas eu não posso te carregar. Senão entra o sistema de dependência e codependência, como muita gente faz, ficando aí, né? Um processo toda semana, buscando um herói, buscando um salvador. Não, meu filho, o salvador já está pronto, já está à sua disposição, ele quer trazer para você essa paz. Né? Processo, vem. Wendy, eu tô com um problema. Vem, uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano, uma vez por ano, que seja, volta. São demandas novas, problemas novos, desafios novos, mas não toda semana. Isso não, né, Tina? E a gente tem crescido aí nesses últimos 8 anos, sócios, parceiros. E é só o começo, que tem muita coisa por vir. Obrigada a todos vocês, rainhas. Vamos compartilhar a live daqui a pouco. E a gente vai se falando. Amo a vida de vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.